Sabe quando a gente olha para uma máscara, a gente sabe que tem um rosto ali atrás, mas o que ela revela e o que ela esconde? Pois é, algumas palavras funcionam do mesmo jeito, elas nos convidam a ir além da superfície. E é essa a nossa investigação de hoje. Para começar, vamos olhar para um caso bem real. Essa é a campanha Máscara Roxa. Funciona assim: em farmácias por todo o Brasil, uma mulher pode chegar e pedir esse item. Para quem está de fora, parece um pedido comum, mas para a equipe da farmácia é um sinal, um código que diz: eu estou em perigo, preciso de ajuda para denunciar violência doméstica. Uma frase simples, quase uma senha, que esconde o significado de vida ou morte. E isso nos faz pensar, né? E se os textos também pudessem usar máscaras? É exatamente isso que a gente vai explorar agora. A linguagem que usa uma máscara. Como os textos conseguem esconder significados bem na nossa frente. A ideia central é essa, olha só. Os textos literários, muitas vezes, usam as palavras como uma máscara. Eles escondem informações, sentimentos, ideias. E o desafio é todo nosso, de quem está lendo, de descobrir o que está por baixo. Esse trabalho de desmascarar o texto é o que a gente chama de interpretação. É ali que a gente encontra um significado que conversa com a gente. Então, para a gente entender como isso funciona na prática, nada melhor do que investigar algumas pistas deixadas por dois poetas incríveis. Vamos tentar descobrir a face oculta da poesia. A nossa primeira pista vem de Cecília Meirelles, no poema Retrato. Preste atenção no que ela diz. Eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro. Em que espelho ficou perdida a minha face? O ponto crucial está bem aqui. Essa pergunta, em que espelho ficou perdida a minha face? Ela é como uma rachadura na máscara. Por trás de um rosto que parece apenas calmo e triste, tem um sentimento muito mais profundo. A sensação de ter perdido a própria identidade, de não se reconhecer mais. Agora vamos para a segunda pista, que vem de Álvaro de Campos, um dos heterônimos de Fernando Pessoa. E ele é ainda mais direto ao ponto. Olha só. Quando quis tirar a máscara, estava pegada à cara. Quando a tirei e me vi ao espelho, já tinha envelhecido. Isso aqui é genial, porque leva o conceito para outro nível. A máscara não é mais um disfarce que se tira e se põe. Ela está pegada à cara. Ela se fundiu à pessoa, virou parte da identidade dela. Representa uma vida inteira de aparências que, no fim, se tornou a única realidade que restou. Ok, então como é que a gente faz para decifrar essas máscaras? A gente precisa da ferramenta mais importante de qualquer detetive de textos: entender a diferença entre o sentido literal e o sentido figurado. Olha que exemplo claro. No sentido figurado, a gente pode dizer que a tristeza é uma mão gigante que aperta o coração. A gente sente essa imagem, né? Já no sentido literal de dicionário, a gente teria algo como estado afetivo caracterizado pela falta de alegria. Um quer que a gente sinta, o outro quer que a gente entenda. E os nomes técnicos para isso são conotação e denotação. Denotação é o sentido do dicionário, o literal. Agora, a conotação, essa é a mágica, é o sentido figurado, cheio de emoções, de ideias, de cultura. E é nesse universo da conotação que a literatura realmente brilha. Mas a conotação é só o começo. Os escritores têm todo um arsenal para criar mundos e construir essas máscaras textuais. Vamos dar uma olhada em algumas dessas técnicas mais avançadas. Pensa numa caixa de ferramentas de um escritor. Lá dentro tem a verossimilhança, que cria uma máscara de realidade, fazendo a gente acreditar naquele mundo. Tem a polissemia, que é a arte de dar vários significados para uma mesma palavra. A metáfora, que a gente já viu, que usa uma coisa para falar de outra, e a ludicidade, que é quando o texto brinca com as palavras. Tudo isso junto cria camadas e mais camadas para a gente investigar. E é muito importante a gente lembrar que decifrar essas camadas escondidas não é só um exercício intelectual, um passatempo. Isso tem uma importância gigantesca no mundo real. Lembra da campanha Máscara Roxa? A realidade brutal por trás daquela máscara de palavras é essa aqui. Os dados sobre a violência contra a mulher no Brasil são alarmantes e eles nos mostram, de um jeito muito duro, que saber ler nas entrelinhas, entender linguagens codificadas e realidades ocultas é, muitas vezes, uma necessidade vital. O que nos leva, finalmente, ao nosso papel nisso tudo: a investigação de quem lê, a responsabilidade que a gente tem ao desmascarar um texto. A grande conclusão, então, é esta: ler literatura não é um ato passivo. Não é só sentar e receber uma história. É uma investigação, é um trabalho ativo, onde cada pessoa que lê
se torna um detetive, procurando pistas, juntando as peças e descobrindo os tantos significados que se escondem por trás da máscara das palavras. Então, a gente termina com uma pergunta. Agora que a gente sabe que elas existem, que máscaras serão descobertas nas próximas leituras?